filme que está entre os meus prediletos e também de um diretor que está entre os meus prediletos e também de um roteirista que está entre os meus prediletos, ok, pessoal? Então sejam bem-vindos, é uma grande honra poder compartilhar o conhecimento com vocês. Enquanto está todo mundo querendo saber só sobre piriri, pororó, etc e tal, você está aí amando e querendo mergulhar no conhecimento. Então é uma oportunidade maravilhosa para nós estarmos aqui crescendo juntos no maravilhoso universo da informação, da cultura, do conhecimento como um todo. E não apenas isso, a gente também fazer aquela importante triangulação, né? Cultura, ciência, mundo espiritual, ok? Cultura, ciência, espírito. Bom dia pro meu xará aí, Daniel Bertorelli, Profeta Geek, toda a galera que tá aí. Thaís Towers, bom dia. Então, galera, hoje é o famoso Being John Malkovich, sendo John Malkovich, ou quero ser, wanna be, né? I wanna be bad, I wanna be bold. Lembra aquela musiquinha? Fez sucesso na década de 90? Então, em português o nome do filme ficou Quero Ser John Malkovich, né? Eu lembro que eu fiquei durante muito tempo, quando eu era adolescente, eu olhava para essa capa assim na locadora. Vocês lembram disso? Existia um negócio chamado locadora de filme, né? Existia um negócio, por incrível que pareça. E eu ficava olhando para essa capa, eu falava, quero ser John Malkovich. Ah, parada, deve ser chato pra caramba esse filme, né? Eu olhava esse filme, eu pensava assim, deve ser uma espécie de biografia, né? Um documentário. Eu achava que era uma espécie de documentário esse filme. E um abraço pro Hideki. E eu olhava assim e falava, caramba, deve estar contando um pouco da história do John Malkovich, né? Esse filme deve contar, narrar um pouquinho da sua história. Mal sabia eu que não era exatamente isso, né? Não sabia, né? Eu falei, caramba. Quando eu comecei a gostar um pouquinho de cinema, e eu tenho certeza, pessoal, que foi Deus que me levou para isso, entendeu? Deixa eu dar enquanto a galera tá chegando, deixa eu dar aqui uma nota autobiográfica. Quando eu tinha 17, mais ou menos, 18 anos, né? Eu queria fazer medicina. Aí eu tentei vestibular para medicina, aí eu não passei. Aí eu falei, vou tentar de novo. E aí eu fui tentar o vestibular de novo. Aí eu comecei a estudar num cursinho pré-vestibular, ok? Chamado Gabarito, tá? Lá em Niterói, que era... O dono chamava Albert, né? Deve estar vivo aí, talvez alguns de vocês até conheçam quem é de Niterói, né? Gabarito. Ficava ali perto da Roberto Silveira, em Niterói. E eu pensei assim, né? Tô indo lá estudar para pré-vestibular, tranquilo. Só que aí tinha uma galera muito legal ali, muito simpática, né? Por um lado você tinha um cara de Cabo Frio que era o Rafael, que era um louro pequenininho, uma figura. E o Rafael, o papo dele era negócio espiritual, entendeu? Ele e uns amigos, eles invocavam espírito, não sei o quê, faziam uns troços, histórias grotescas que depois eu conto. Por outro lado, a gente tinha um outro cara e, por incrível que pareça, eu não me recordo o nome desse cara. E esse cara era cinéfilo, ele amava filmes, né? Eu sempre amei, mas eu não tinha ainda esse clique dos filmes mais conceituais, dos filmes mais de reflexão, do que a galera chama de filme cabeça, né? E o que eu achava, antigamente eu achava filme cabeça chato. Hoje, é claro que eu acho um monte de filme chato ainda, mas eu gosto de montar os quebra-cabeças, né? Então, em vez de ser filme cabeça, eu chamo de filme quebra-cabeça, no sentido de que ele quebra a tua cabeça, porque ele quebra pré-concebidos e cacuetes, e no sentido de que você precisa montar um quebra-cabeça, ou seja, não é uma experiência anestesiada, passiva, né? É uma experiência proativa. E esse cara sempre chegava na aula falando, pô, tem um filme muito legal que vocês têm que ver. Aí eu falava, qual? Ele, Corra Lola Corra. Falei, cara, eu nunca ouvi falar nesse filme. Pô, um filme alemão e tal, com aquela Franca Potente. Eu falei, nem sei o que é Franca Potente. E aí, beleza. Aí no outro dia ele chegava, pô, você tem que ver um outro filme. Dessa vez é um filme francês. Eu falei, legal, qual que é o filme? Amélie Poulain. Vocês têm que ver esse filme, o filme é sensacional. Eu falei, pô, eu vou dar uma olhada, né? De repente, quando eu comecei a assistir os filmes que esse cara tava indicando, eu falei, meu irmão, esses filmes são sensacionais. Esses filmes são maravilhosos.
Então o negócio ligou. E eu falei, cara, eu estou conhecendo o mundo todo que eu não conhecia. Porque enquanto estava todo mundo cantando lá, dançando lambada, dançando lambada, todo mundo na lambada, o cara chegou pra mim e falou, esquece lambada, negócio agora é corra Lola corra. Esquece lambada, negócio agora é Amélie Poulain. Esquece lambada, negócio agora é Pi. Você já ouviu falar, Daniel, nesse filme Pi? Eu falei, eu não. É o Pi do Darren Aronofsky. Você já ouviu falar em Darren Aronofsky? Eu falei, não faço a mínima ideia do que é isso. Fui assistir o filme Pi, falei, caraca, sensacional, sensacional. E então, galera, começou esse negócio. Aí eu, como um bom discípulo, como sempre, eu superei meu mestre. Aí eu que chegava falando pra ele, meu irmão, você já assistiu Quero Ser John Malkovich? Ele não. Falei, pô, tu tem que assistir esse filme. Chegava, aí meu irmão, você já assistiu Magnolia do Paul Thomas Anderson? Não, também não assisti não. Aí eu, pô, cheguei mandando um monte de somebody pra cima dele também. E aí o que acontece? Esse filme, esse diretor e esse roteirista se transformaram num dos meus prediletos, né? O Spike Jonze, que o nome original dele é Adam Spiegel, ele se tornou um dos meus diretores prediletos. E principalmente, mais do que o Spike Jonze, o chamado Charles Stuart Kaufman, ok? Que fez Quero Ser John Malkovich, Adaptação, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança e por aí vai. Esse cara me fisgou, eu falei, meu irmão, é isso aí, entendeu? Então, assim, dentro do meu panteão dos roteiristas e diretores, pensando em roteiro, você tem o David Lynch e o Charlie Kaufman estão ali e o Christopher Nolan e o Paul Thomas Anderson estão ali é o Olimpo, assim, do meu gosto. Então, hoje eu estou muito feliz porque eu estou entrando no Olimpo do meu gosto, ok? E aí, se você assistiu o filme do Jordan Peele, que é o Corra, né, que é o Get Out, You gotta get out of the city of destruction. Lembrei de uma música do Neil Morse, né, que é do Similitudes of a Dream, Similitude de um Sonho, né, que é um álbum do Neil Morse. Muito legal. Pera aí, eu tenho que anotar tudo que eu tô falando para vocês depois, porque logo depois a gente vai colocar isso tudo, todos os links citados hoje a gente coloca lá no grupo VIP do WhatsApp, ok? Então, assim, como eu tô falando para vocês, é tudo de improviso, eu não tenho nenhum papel, não tem nada aqui que eu tô usando de referência. Aí eu vou tendo as ideias na hora e eu preciso anotar para depois passar para vocês as dicas, ok? Porque no final das contas, pessoal, o que a gente está fazendo aqui é resolver um enorme problema para você. E esse enorme problema que eu estou resolvendo aqui para você hoje é a curadoria. Uma vez que no mundo hoje, você tem antigamente você não conseguia ter acesso à informação, você tinha que comprar um livro. Mas para comprar um livro tem que ir na livraria. Você chega na livraria só tem livro de piriri pororó também, só bobeira, só bobagem. E aí então, poxa, você tinha que importar o livro. Importar um livro era uma fortuna. Então era muito difícil o acesso ao conhecimento, não tinha internet. Hoje em dia é o contrário, você tem informações demais, né? Um mundo de informações e você fica na dúvida. É como se você chegasse numa árvore cheia de frutas e você falasse, qual fruta que eu vou escolher? Preciso de uma dica. Então, hoje, o grande valor é a curadoria. Mas para ter uma curadoria, a Grace Takahashi falou que já entrou no grupo VIP. Valeu, Grace. A grande questão da curadoria hoje é que precisa ser o curador precisa ser uma fonte que inspira confiança, uma fonte fidedigna. E é o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, conhecimento de causa, bom gosto, senso estético, né? Apreço pelas coisas de Deus. Então, você precisa de um curador e de um curador eficiente, um curador que é uma pessoa que conhece o que está falando. Então, nessa curadoria, né? Já estou indicando para vocês já uma pancada de filmes. Já falei sobre Amélie Poulain, já falei sobre Quero Ser John Malkovich e tal. Falamos sobre Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Adaptação. Adaptação, assim, é a cereja do bolo de todo apaixonado pela arte de verdade, ok? Mais tarde a gente vai falar sobre a adaptação do Charlie Kaufman. Então, na curadoria aqui, hoje eu estou indicando para vocês um músico, que é um músico de rock progressivo cristão chamado Neil Morse.
E o Neil Morse ele tem um álbum onde ele fez uma versão musical do livro O Peregrino. E o Neil Morse se chama, esse álbum se chama Similitudes of a Dream. E nesse álbum tem uma música chamada The City of Destruction, a Cidade da Destruição. Então no refrão ele fala: You gotta get out of the city of destruction. Don't wait another day. Ou seja, você tem que sair da cidade da destruição. Não espere mais um dia. Saia agora, ok? É o que eu digo para vocês também. Saia do pecado, saia da vida sem Deus e entre para a cidade celestial em nome de Jesus, ok? Então vamos lá. Being John Malkovich, né? Quem assiste Corra do Jordan Peele, que Jordan Peele fez depois o Nós, e o Jordan Peele agora vai lançar o Nope, né, que é um diretor também está se transformando num dos meus prediletos. Então, quem assistiu Corra já vai perceber que existe uma semelhança muito grande de Corra, feito em 2017, se eu não estou enganado, é 2017? É 2017. 2017. Tem uma semelhança muito grande entre Corra, feito em 2017, com Quero Ser John Malkovich, que foi feito em 1999, ou seja, quase 20 anos depois, né? 18 anos depois. Então, por isso que eu botei na sequência. Hoje a gente vai falar sobre Quero Ser John Malkovich, amanhã a gente vai falar sobre Corra do Jordan Peele, você vai ver a semelhança, ok? E aí eu fiquei um pouquinho chateado, porque o Corra, o filme Get Out, do Jordan Peele, ganhou o melhor roteiro de todos os tempos pela votação dos roteiristas. Só que esse filme é quase que uma refilmagem de Quero Ser John Malkovich. Então, temos que fazer jus aí à origem, né? Então, o que acontece aqui, pessoal? Qual é a moral da história desse filme? Primeiro, você precisa saber que o filme é simplesmente a estreia no cinema do diretor Spike Jonze e do escritor Charlie Kaufman. Então, um negócio impressionante os caras estrearem com um filme que não é um filme hollywoodiano, blockbuster, é também um filme cabeça, ou quebra-cabeça. E foi indicado a 3 Oscars, né? Primeira vez aí que tem nesse primeira vez que os caras chegam ao cinema. O filme tem um elenco muito bom, tem o John Cusack, tem a Cameron Diaz e tem a Catherine Keener e, claro, o John Malkovich. A Catherine Keener, para você ter ideia, é o link mais claro que existe entre Quero Ser John Malkovich e o filme Get Out ou Corra de Jordan Peele. Se não fosse essa atriz que está em ambos os filmes, a maioria das pessoas não teria percebido a semelhança. Eu percebi a semelhança logo no início antes de ter visto a atriz, porque Quero Ser John Malkovich é um dos meus filmes prediletos, sempre foi. Que história que trata? Uma vez que o tema de hoje é Quero Ser John Malkovich, Sociedades Secretas e Imortalidade. Onde que entra a sociedade secreta? Onde que entra a imortalidade dentro desse papo todo aí? Aí que é a grande questão. Para isso a gente tem que entender o enredo, ou seja, a trama do filme. Antes da gente entrar no enredo, gostaria de convidá-los para nós analisarmos aqui rapidamente uma importante ajuda que vocês podem fazer aqui para nós. Sabe quando a Bíblia fala que a gente tem que ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Então, você pode me ajudar nisso, porque eu estou falando de filme, mas no final das contas a gente está pregando o evangelho. Aqui embaixo no Instagram tem uma setinha por meio da qual você pode me ajudar a divulgar. Tem uma setinha aqui embaixo, assim, um deltazinho, uma gaivotinha, sei lá como é que você pode chamar isso. Chama a galera aí, chama o pessoal, porque a gente consegue trazer mais gente, ok? Vou até tomar uma aguinha aqui enquanto isso. Então, quero pedir até pro Wagner, tem que colocar, depois se você puder, coloca aqueles links lá da galera, né? Esses links das lives, coloca lá coloca pra gente no grupo VIP, tá bom? Ok, Wagner? Se você puder dar essa forcinha aí, coloca esses links que eu tenho mandado lá no grupo VIP,
tá? Porque a galera tá me cobrando aqui. Eu achei que tava tudo lá já, mas parece que os links não estão lá ainda. Então me dá uma forcinha, põe lá para mim todos os links esses links que eu tenho passado aí dos filmes e tal, beleza? O aviãozinho, o famoso aviãozinho, envia um aviãozinho pra galera. A Ávila tá falando aí, a Thaís, manda um aviãozinho pro pessoal. Agora a gente vai entrar aqui direto. Então, qual é o enredo? O enredo vai contar a história de Craig Schwartz, ou Schwartz em alemão, né? Mas como é nos Estados Unidos, então Craig Schwartz. O cara é o quê? Presta atenção. Nós estamos sempre falando aqui sobre controle mental, né? Manipulação e tal. O cara é um marionetista, o cara é um puppeteer, ele controla puppets, né? Ou seja, marionete. O cara trabalha com marionetes, ok? Valeu, Renato. Ou seja, controle, ok? Olha que interessante, o filme, o protagonista, ele é um marionetista, ou seja, ele trabalha com controle, ok? Isso aí já me ganhou. É um marionetista desempregado na cidade de Nova York. Tem um casamento ali que tá meio quebrado, né, com a sua esposa, que é obcecada por animais de estimação, que é Cameron Diaz, né? O Craig Schwartz é o John Cusack. E ele consegue trabalho como arquivista, ou seja, como ele é marionetista, naquela época não tinha internet ainda, ele era marionetista, ele tinha grande habilidade com os dedos. Então, ele consegue acessar muito rapidamente os arquivos nas gavetas. Ele tem uma agilidade muito grande com os dedos para acessar esses arquivos, tá certo? Então, essa habilidade de marionetista, ele conseguiu ali, né, como arquivista, usar essa habilidade. E ele foi trabalhar para um cara muito estranho, um coroa muito estranho chamado Dr. Lester, no prédio ali, num prédio muito estranho também, porque o prédio, geralmente você vai ver os prédios americanos, o prédio americano ele não tem 13º andar, né? Porque o pessoal tem cacoete com isso. Mas na verdade, o escritório do Dr. Lester é entre o 7º e o 8º andar, ele é no 7,5. É no andar 7,5, tá certo? E aí você lembra de outra obra-prima do cinema mundial, que é Fellini 8,5, ok? Que é um filme sensacional que a gente pode abordar também lá na frente. Na verdade, pessoal, eu tô pensando aqui, semana passada a gente falou sobre Cidadão Kane, que é considerado o maior filme da história do cinema, e foi muito legal a conversa, porque a gente mostrou a genialidade do Orson Welles. Talvez a gente possa ter toda semana um clássico assim, né? Um filme mais antigo assim, mais clássico. Vamos ver, né? O Fellini 8,5 para mim é um dos meus filmes prediletos e a gente pode abordá-lo mais para frente, ok? Então, o cara trabalha no andar 7,5. E para chegar nesse andar tem que dar uma travada no elevador e abrir uma portinha e entrar. Então eles trabalham no intermediário entre um andar e o outro. E o teto é baixo, todo mundo tem que andar abaixadinho, né? Valeu, Thaís, pela referência. Então, assim, negócio muito... como eu falei para vocês, em vez de ser filme cabeça, é filme quebra-cabeça. Porque ele quebra a sua expectativa. Você nunca ia imaginar que tinha um andarzinho pequeno entre um e o outro. E você quebra, e você tem que montar o quebra-cabeça, ou seja, ele quebra a tua cabeça porque ele foge do senso comum e ele te oferece uma série de peças soltas que você tem que reconstruir e remontar. Ou seja, são filmes peças cabeças, ok? O pessoal falando que lá no Japão é o número 4 que eles evitam, né? Então, seguinte, lá nesse trabalho tem uma funcionária lá que é cheia, toda estilosa, charmosa e tal, meio sedutora, que é a Maxine Lund, né? E ele, apesar de ser casado com a Cameron Diaz, ele fica super atraído por essa Maxine Lund. E só que ela não retribui ali a atenção dele, né? Só que aí o que acontece? Enquanto ele tá lá usando a sua habilidade, né, de tiriteiro, né? A gente tá falando aqui de... a gente falou de marionetista, mas na verdade acho que o termo certo em português é tiriteiro. Tiriteiro é o cara que controla a marionete. Então, enquanto ele está usando a sua habilidade datilográfica ou digital, né, de dedo, ele cai um arquivo atrás cai um documento atrás do arquivo, do armário, ele puxa esse armário e ele descobre um buraco. E ele, opa, que buraco é esse aqui? E aí, nesse buraco, ele rasteja dentro de um túnel e, de repente, dentro desse túnel, ele é sugado e ele se encontra
na cabeça do John Malkovich, vivendo dentro do John Malkovich, vendo com os olhos do John Malkovich, sentindo o que ele sente, vendo o que ele vê. E ele pode ficar ali de forma latente, de forma escondida, ou ele pode assumir o controle. Isso aqui é super interessante quando a gente fala em termos de mundo espiritual, ok? Por quê? Quando a gente fala em termos de mundo espiritual, quando a gente pensa em possessão demoníaca, às vezes o demônio fica ali dentro da pessoa incubado, quietinho, e a pessoa não tem noção. Às vezes o demônio toma o controle da pessoa, a pessoa dá um apagão e depois volta. E ela, ué, onde é que eu tô? O que aconteceu? O que eu tô fazendo? Então, essa dinâmica de entrar no corpo da pessoa, de uma outra pessoa, é um negócio semelhante àquela história toda da possessão demoníaca que a gente já falou. Nós já falamos da diferença entre anjo caído e demônio, ok? O anjo caído, ele tem o seu corpo espiritual, o demônio abriu mão do seu corpo, assim como Sauron, quando foi esmagado pelo grande cão Huan, Sauron, ele decidiu entre morrer ou escapar. Então ele abandona o seu corpo e faz como se fosse um desdobramento, uma projeção astral. Nessa projeção astral ele virou uma alma penada, uma alma sem corpo. É por isso que a Galadriel fala: "You have no power here, servant of Mordor", né? Você não tem nenhum poder aqui, servo de Mordor. Você é sem rosto, sem face e sem nome. E sem forma, né? Você formless, faceless, nameless, sem forma, ou seja, ele perdeu a sua forma, né? O Profeta Geek tá lembrando do Alien, do Oitavo Passageiro, exatamente. Outro dia eu fui assistir lá em casa, mas tava tão grotesco que não deu para ver com a galera, que é muito trash, né? É meio trash, mas é uma obra-prima do Ridley Scott. Quando eu via, quando era criança, eu achava filme assim, normal, né? Depois virou uma parada meio cult, né? É igual o Ghostbusters, né? Ficou meio cult. Infelizmente, ontem acho que faleceu o criador do Ghostbusters, né? Infelizmente. Então, o que acontece? Aquele buraco é um portal para você entrar na mente dessa pessoa, que calhou de ser o ator famoso John Malkovich. Parando aqui, você já pensa, como é que um roteirista tem uma ideia dessa? Ok? De onde vem uma ideia dessa? É uma ideia sensacional. Não é aquela ideia do... o menininho tem uma vida triste, que é apaixonada pela vizinha, a vizinha não quer nada com ele porque ele é pobre, então ele sofre bullying na escola. Porra, olha a história do cara, meu irmão. O maluco é tiriteiro, puppeteer, tá certo? Ivan Reitman, valeu, Bertorelli. Não sei se eles chamam de Ivan Reitman, né? Ou se fosse alemão era Ivan Reitman, né? Obrigado, meu xará. Então, assim, olha a ideia do cara, meu irmão. Tiriteiro. Aí o tiriteiro vai trabalhar num andar 7,5 e depois tem que entrar a parada entra na mente dos outros. É um negócio muito doido isso. Não quebra a nossa cabeça? Quebra a nossa cabeça e aí ele joga numa mesa. É como você assistir num filme desse, é como se ele viesse e desse uma marretada na tua cabeça. Você fala, caraca, nunca tinha imaginado uma história dessa. E aí depois ele chega pra você e fala, ei, voltou ao normal? Você tá meio zonzo ainda, você volta ao normal e ele fala, ele chega e mostra pra você uma mesa e ele joga nessa mesa um monte de peças de um quebra-cabeça e fala, eu te desafio a montar esse quebra-cabeça. É exatamente assim, ok? Então, o que acontece? Ele fica 15 minutos ali dentro do John Malkovich. Depois de 15 minutos ele é ejetado e ele cai sempre no mesmo lugar, que é a New Jersey Turnpike, né? New Jersey Turnpike é um sistema de rodovias ali que fica em Nova Jersey, né? Então ele cai na beira da estrada. E ele conta isso para Maxine sobre essa porta, né? E ela percebe o quê? Qual o primeiro benefício? O que essa galera... o tiriteiro tá espantado com a história. A mulher, que não vale nada, a mulher que é mercenária, ela já pensou, a gente pode ganhar dinheiro com essa parada. A gente pode vender ingresso para a galera ter uma experiência com isso. Então, o que acontece? Eles começam a vender essa história, né? E a Maxine, ela tem uma ideia de conhecer o Malkovich, né? E ter contato com ele e tal. Tem um triângulo amoroso ali meio sinistro que rola ali.
Então, o que que a história ela vai evoluindo, ela vai crescendo o nível de tensão, um triângulo amoroso ali e tal, uma disputa entre o casal. O Craig Schwartz, que é o John Cusack, como ele é puppeteer, como ele é tiriteiro, como ele é marionetista, ele descobre que ele não apenas consegue ficar ali dentro do John Malkovich, mas ele consegue assumir o controle do John Malkovich, ok? Como ele é tiriteiro, especialista em manipular, ele consegue fazer o quê? Ele consegue entrar no cara e, ao contrário das outras pessoas, ficar ali por mais de 15 minutos. Ele consegue se manter ali dentro. Isso acontece muito no mundo espiritual também. Tem espíritos que eles ficam muito arraigados na pessoa e eles assumem o controle, transformando a identidade dessa pessoa, ok? E inclusive tem uma história de um conhecido meu que é muito categórica disso, né? Ele disse que ele conhecia uma menina que era uma menina assim que falava palavrão, era meio desbocada e tal, né? Meio assim largada. E ele tava com um dia, eles foram, sei lá, sexta-feira à noite, vamos ver um filme lá em casa, um negócio assim. E aí eles foram ver um filme, agora entrei na Ghost Stories, né? As histórias, contos da cripta, né? Amazing Stories, né? Twilight Zone. Entrei nesse universo agora aqui, abri uma janelinha pro Twilight Zone aqui do Daniel Lopes Podcast, ou Ghost Stories. É história verídica, contada por um amigo meu, que eu não vou falar o nome dele, que eu não pedi autorização para falar, mas quem sabe lá na frente ele pode um dia aparecer e falar sobre essa história dentro de um outro projeto que eu falei para vocês, né? Um projeto do Ghost Stories, a gente contar Holy Ghost Stories, histórias do Espírito Santo. Então, ele conhecia a menina já há uns 2 anos, a menina era assim, desbocada e tal, né? Meio largada, bebia. E aí, eles falaram, alguma coisa assim, sexta-feira à noite vamos lá em casa assistir um filme, a gente pede uma pizza, beleza. Só que aí, essa menina mas tava um outro cara também, só que era um cara que enxergava bem, um cara que tava ligado, um homem espiritual. Quando essa menina entrou na sala da casa, esse cara já tava. E quando esse cara viu a mulher entrando, ele falou, quem tá aí? Na hora que ele falou, quem tá aí pra ela, ela ficou possuída. E começou a fazer o estilo poltergeist lá, começou a ter um negócio sinistro. E ele chegou e falou, eu te repreendo em nome de Jesus, você não tem poder aqui, sai daqui, servo de bordo, você não tem rosto. Tipo assim, né? Sai daqui e tal, não sei o que lá. E aí, o negócio, saiu da menina. E na mesma hora que o negócio saiu, que a menina falou, o que tá acontecendo? O gato ficou doido. O gato que tinha na casa ficou doido. Começou a rodar na sala, rodar e caiu. Ficou doente, morreu depois de uma semana. E ele disse que na mesma hora que o negócio saiu da menina e ela, o que tá acontecendo? Ele falou, a menina parecia uma criança de 4 anos. A menina, ela não falava nenhum palavrão, nunca mais bebeu, era uma menina super educada, super corretinha, toda certinha, parecia uma criança. E ele falou, eu conheci a menina 2 anos, a menina desbocada, meio, sei lá, promíscua, bebia pra caramba. A parada simplesmente, a menina, o que aconteceu? A menina estava constantemente dominada por esse espírito, que a usava para se alimentar dessas energias, né? Encheu a cara de cachaça, né? A parte mais libidinosa e tal. Fala, Jorge, um abração, meu amigo. Um abraço pra Ju aí, pra família. Então, o que acontece? Esse espírito que estava nessa menina era como se fosse o tiriteiro, o Craig Schwartz. Esse espírito, ele conseguiu entrar nessa menina e, em vez dele ficar latente ali, ficar escondido, ele assumiu o controle e a personalidade da menina se transformou na personalidade do espírito. Então, o que o Craig Schwartz faz? O Craig Schwartz, ele
ele assume o controle do John Malkovich em tempo total. A personalidade do John Malkovich foi apagada e ficou em stand-by. Ficou em stand-by e o Craig Schwartz assumiu o controle do corpo dele. E começou... E aí, o que é interessante nisso? O John Malkovich, depois que ele ficou totalmente possuído pelo tiriteiro, ele começou a demonstrar traços físicos do tiriteiro. Tá certo? Um abraço pra minha mãe aí, tá aí também, alô? Ele deixou o cabelo crescer, ele ficou com rabo de cavalo igual o tiriteiro, ficou com óculinho, ficou todo estranhinho igual o tiriteiro, e começou, de repente, o John Malkovich, dominado por esse espírito, ele disse o seguinte, ele chegou pro empresário e falou, agora eu não sou mais ator, agora eu sou tiriteiro, agora eu faço marionete. E ele começou a fazer apresentações artísticas com marionetes e fez um grande sucesso. Tipo assim, a fase 2 da carreira de John Malkovich, né? Só que não era o John Malkovich, era ele sendo pilotado pelo tiriteiro. Semelhante ao que acontece no filme Avatar também. Quando o cara assume o controle de um corpo alheio que foi fruto de uma engenharia genética, ok? Então, muito interessante essa história. Só que, o que acontece? Existe um grupo, comandado até pelo Dr. Lester, né, que era o dono lá da empresa, e eles falam assim, ó, a gente precisa tirar o cara de dentro do John Malkovich, porque o John Malkovich, a gente tem um plano pro John Malkovich, e a gente tem que tirar ele dali de dentro, entendeu? Então, qual que é a história que rola, né? A Marta, Marta tá perguntando, Daniel, você já viu essas coisas acontecendo alguma vez ou só ouviu falar? Poxa, Marta, ontem eu contei uma história aqui, né, sinistra, mas deixa eu falar aqui para vocês, ó. Na época que eu fazia aconselhamento pastoral, quando começou o negócio de crise sanitária, eu parei, né? Na época que eu fazia aconselhamento pastoral, depois de algum tempo, ok, Marta? Escuta o que eu tô falando. A minha sala ganhou um apelido. O apelido da minha sala virou Sala do Exorcismo. Tá certo? Porque era quase todo dia que tinha alguma possessão lá, um exorcismo, entre aspas, entendeu? Então, assim, infelizmente, eu via isso quase toda semana. Tá? Já vi várias vezes, de várias formas. Vocês querem que eu conte uma história? Querem que eu conte uma história pra vocês? Se vocês quiserem, eu conto uma história meio rápida, que até é um pouco cômica. Eu sempre pegava a Sofia na escola, minha filha, né? E a Sofia, eu vou contar uma história light, que é rápida de contar, tá bom? Porque tem milhares de histórias. Tem história de tudo que você pode imaginar. Voodoo, tudo que você pode imaginar. Tá? Tem muita história. Vou te contar uma história então que foi rápida. Eu terminava esse trabalho 6 da tarde e a minha filha, ela saía 6 da tarde. Então, era próximo onde eu trabalhava do colégio dela. Eu ia a pé. Só que era chato porque para ir para o colégio era uma subida. Então, às vezes eu chegava lá esbaforido, né? Porque eu subia às vezes correndo. Então, assim, pessoal, ela começou a reclamar comigo. Poxa, pai, eu fico aqui te esperando. Esteja aqui na hora. Aí eu falei, tá bom, então ao invés de eu sair 6 horas, né? Porque o que acontecia? Chegava às 6 horas, aí eu ia me arrumar, guardar minhas coisas e tal, desligar o computador. Então eu passei a me arrumar com antecedência. Que aí dava 6 horas, eu saía correndo, chegava lá, ela nem tinha saído ainda. Então eu tô lá, arrumei minhas coisinhas, tô todo feliz. Falei, ó, vai dar 6 horas, eu vou dar linha na pipa aqui, vou sair fora para pegar a Sofia na escola. E não chegar atrasado, que ela estava reclamando comigo. Na hora que eu estava me preparando para sair, o telefone ligou, o interfone, porque a minha sala ficava no 3º andar e tinha a recepção. Aí me ligaram da recepção, falaram assim, Pastor Daniel, eu falei, sou eu, tudo bem? Tem uma senhora aqui que ela está pedindo oração, você pode orar por ela? Aí na minha cabeça falou assim, poxa, mas exatamente na hora de eu pegar a Sofia, ela vai reclamar comigo de novo, né?
Aí eu falei, poxa, mas se eu não conseguir orar por alguém, eu sou um cristão muito ruim mesmo, né? É claro que eu vou orar por essa senhora, mas eu vou explicar que eu não vou poder demorar muito, né? Aí eu falei, tá bom, pode mandar subir. Aí sobe uma senhora que tinha uns 70 anos, assim, mais ou menos. Uma senhora, uma pessoa simples, né? Trabalhadora. E ela sentou, falei, pode sentar. Ela falou, eu tô passando mal, tô passando mal. Aí ela, segura minha mão, ó como é que tá gelado. Minha mão tá gelada, não sei se tô com febre, acho que eu tô passando mal e tal. Tô enjoado. Aí eu falei, não, vamos orar. Aí eu falei pra ela, eu vou orar pela senhora rapidinho aqui, em nome de Jesus, Deus vai te curar, mas eu não vou poder demorar muito porque eu tenho que pegar minha filha na escola, que eu saio 6 horas, já deu 6 horas. Ah, não, tudo bem, é porque eu trabalho aqui perto e eu tenho que pegar o trem para ir para casa, então é mais de 1 hora de trem, eu tô com medo de passar mal dentro do trem, entendeu? E, sei lá, vomitar no trem, alguma coisa assim. Falei, não, claro, entendo perfeitamente. Até falei com ela, ó, a senhora depois procura um médico, né? Pode ser um enjoo, pode ser uma infecção alimentar, pode ser uma virose. Então a senhora fica atenta, às vezes, se a senhora estiver muito enjoada, né? Vê aí se tem algum remédio que a senhora toma aí para enjoo. Não, tudo bem, não, sim, aí eu vou tomar assim, eu vou ao médico, sei que lá. Falei, não, tudo bem, mas Deus pode te curar aqui agora. Eu achei, como geralmente nós atendíamos pessoas que eram membros da nossa igreja, eu achei que ela era membro da nossa igreja, mas ela não era. Isso aí eu nem perguntei. Geralmente eu falo, você é daqui da igreja? Ah, sou daqui da igreja, eu nem perguntei. Eu achei que era uma senhora evangélica, membro da igreja, que me conhecia e quis falar comigo, beleza. Aí tudo bem, eu falei com ela, ó, senta aí na cadeira que eu vou orar pela senhora. Aí eu botei a mão na cabeça dela e falei, Senhor, tranquilaço, pessoal, eu tava super tranquilo. Eu falei, ó, a senhora tá provavelmente com uma infecção alimentar, ou tá com algum tipo de enjoo, ou tá com uma virose. Vou repreender vírus, bactéria e tal. Virose, uma senhorinha super pacata, super simpática, educada. Aí eu botei a mão na cabeça dela assim e falei, Senhor, abençoa a tua filha, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos esse enjoo, que ela possa voltar para casa com saúde, que volte tudo bem, que aconteça tudo bem. Eu repreendo todo esse agente aí infeccioso que eventualmente possa estar aí. E aí eu tô orando por ela tranquilaço, meio com pressa, né? De repente, começou. Aí eu falei, não, nessa hora não. Pô, eu tô com pressa hoje. Aí começou, eu vou matar ela, vou matar você, eu vou matar tudo. Eu falei, cala a boca que eu não te dei autorização pra falar nada. Fica quieto que eu não te perguntei nada. E segundo que eu tô com pressa, vai saindo logo aí que eu tô com pressa. Sai. Eu sei que sai, em nome de Jesus. Eu tô com tempo pra isso não. Eu tenho que pegar minha filha no colégio, pô. Não te perguntei nada, fica quieto. Cala a boca e sai. Em nome de Jesus, sai. Aí a mulher, aí ela fez assim, ué, o que aconteceu? Aí eu falei, poxa, a senhora não é da igreja, não? Aí ela, qual a igreja? Eu falei, daqui da igreja Bola de Neve. Ela falou, não sou, não. Eu falei, pô, achei que a senhora era evangélica. A senhora não é evangélica, não? Ela falou, não. Eu falei, pô, a senhora ficou endemoniada aí. Aí ela, eu fiquei endemoniada? Eu falei, a senhora. Falou que o espírito falou que ia te matar, que ia me matar, falou que ia matar todo mundo. Ela, eu falei, sim, a senhora, eu tô com pressa, vamos lá, como é que a senhora tá melhor? Ela, tô ótima, segura na minha mão, a mão dela quentinha, a mão tava geladaça, a mão quentinha, ela falou, tô ótima, não tô com nada. Aí ela foi, obrigado, tchau. Eu falei, não, peraí, não é assim que faz não. Eu falei pra ela, a Bíblia diz, quando o espírito imundo sai de alguém, ele vai para lugares áridos. Não encontrando repouso, ele volta. E quando ele volta e encontra a sua antiga morada adornada, porém vazia, ele vai, chama outros 7 espíritos piores do que ele, e o segundo estado da pessoa é pior do que o primeiro. Eu falei para ela, se a senhora não firmar com Deus e não convidar o Espírito Santo para morar aí dentro da senhora aí, esse espírito que saiu da senhora vai voltar com mais 7 e a sua situação vai ficar pior. Eu acho bom a senhora procurar uma igreja e buscar chamar o Espírito Santo para morar dentro de você. Porque Jesus falou que quando o espírito sai de alguém e essa pessoa não arruma a sua casa, o espírito volta com 7 piores e a situação da pessoa fica pior. Aí ela, que isso? Eu falei, que isso não, porque tá na Bíblia. Você quer ver na Bíblia? Eu mostrei para ela na Bíblia e falei aqui, ó. Não foi eu que inventei isso, foi Jesus que falou.
Falei, pô, eu tô achando que a senhora é da igreja, que a gente vai repreender aí um mal-estar. A senhora tá possuída aí, pô. Vamos descendo, vamos lá, que eu te explico na descida. Aí fui descendo a escada, conversando com ela. Falei, ó, vai com Deus. Não esquece de procurar uma igreja. Aí saí correndo igual um maluco pra pegar a Sofia na escola e tomei uma bronca dela de novo. Ô, pai, você atrasou de novo? Aí eu falei pra ela, você nem sabe por que eu me atrasei. Depois eu te conto a história do filme de terror que rolou. Entendeu? Então você me pergunta se eu tenho história. Pessoal, eu tenho as histórias mais malucas que vocês já ouviram na vida. E assim, tudo com pessoas que eu posso chamar aqui para contar, que sempre tem testemunho, entendeu? Tem histórias assim que são de você ficar em pânico, que eu já fiquei em pânico algumas vezes, mas tentando mostrar, não, que isso, eu não tenho medo dessas coisas. E tem histórias hilárias também. Hilárias, eu sei que tem gente que tá rindo aí, mas tem histórias hilárias, tá? Vou só dar um spoiler pra você. Vocês acreditam que teve uma história que eu demorei uns 20 minutos para expulsar um demônio da mulher e a mulher chegou lá com o namorado? Depois que o demônio saiu, a mulher tava toda descabelada, com a maquiagem toda detonada, com o cabelo todo assim. O maluco veio, todo feliz que o demônio saiu da namorada dele, e falou: aí, pastor, vamos tirar uma selfie. Eu falei: que selfie, meu irmão? Pô, tá maluco? O cara queria tirar a selfie com a mulher toda de dentro pra fora. Eu falei: tá maluco, cara? Que selfie, pô? Não tirar selfie nenhuma, não. Não tirar selfie com o demônio aí, pô. Então, galera, depois a gente conta essas histórias. A gente vai ter um momento para contar essas histórias, ok? A Isabel tá querendo contar a história hilária. A história hilária, pessoal, ela é longa, entendeu? Ela é muito sinistra. Porque a história hilária, eu vou deixar para contar para vocês em outro momento, sabe por quê? Deixa eu colocar o suspense aí, a hora do espanto aí, o Profeta Geek. Essa história, que foi uma das histórias assim mais interessantes que eu já tive, o problema dessa menina começou na infância, tá bom? O problema da menina começou na infância. Então, essa história é longa porque eu tenho que contar desde a infância, o que ela me contou da infância e como chegou onde chegou. Inclusive, eu vou mandar um WhatsApp para essa menina porque tem mais de um ano que eu não falo com ela, que eu quero saber como é que ela tá. Porque a situação dela era não só um problema nela, mas era um poltergeist também, ou seja, a casa totalmente sinistra, entendeu? Uma casa que é da família e tal. Realmente é uma história porque o espírito saiu dela, mas o espírito ficou na casa, porque ele estava na casa, entendeu? Então ficou um negócio chato, porque ela continuou morando na casa já liberta, já andando com Deus, mas na casa ali sempre é o espírito ali enchendo o saco. Então, galera, eu já falei com o Wagner, que é o nosso membro da nossa equipe aqui, e o Wagner é com quem eu converso as estratégias, né, as ideias. Será que essa ideia é boa? Será que essa ideia é factível? Eu sugeri para ele a gente ter um podcast ou uma espécie de canal no YouTube só sobre isso, ok? Só sobre isso, tá? Isabel tá perguntando se eu não fiz o apelo para a senhora. Fiz o apelo também, porque é muita coisa para contar. Falei, a senhora tem que aceitar Jesus e tal. Inclusive, pessoal, sempre quando eu ia expulsar demônio e o demônio demorava muito para sair, eu chamava a pessoa de volta e falava para ela fazer novamente a confissão de fé, entendeu? Eu creio que o Senhor Jesus nasceu, veio em carne, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, está sentado à destra de Deus e tal, tá certo? Então, a gente pode ter um programa só desses assuntos, entendeu? Que eu acho que é mais legal, porque as histórias são muito longas, eu vou contar com detalhes, cada episódio vai ser um passeio no mundo espiritual, passeio nas histórias, ok? Então, assim, eu quero criar um produto específico sobre isso. Quem sabe chamar as pessoas, às vezes a pessoa quer falar, mas não quer aparecer, bota só o áudio, entendeu? Então, para vocês verem que as histórias são reais, são verídicas, né? Então tem muita história, tá? Tem muita história. A Marta está perguntando o que é um podcast. Podcast é um programa, tá bom? Podcast é um programa online, tá certo? O Wagner tá botando aí, né? Podcast Confissões de um Exorcista, né?
Na verdade, Wagner, eu tinha pensado naquele nome, né? Eu não sei se é um nome bom, né? Que é o Holy Ghost Stories, né? Porque nos Estados Unidos eles chamam assim Ghost Stories. Você tem alguma história de fantasma? Alguma Ghost Stories? E aí, como Espírito Santo em inglês, às vezes eles falam Holy Ghost, então eu pensei em criar o Holy Ghost Stories, ok? Eu vou fazer uma enquete com vocês, a gente vai conversando aqui, porque eu quero entender se vocês gostam sobre isso, né? A Aline tá falando, vai ser um podcast de testemunhos, exatamente. Vai ser como se fosse um canal de histórias de terror, só que na verdade é um produto evangelístico, tá? Vocês estão entendendo a ideia, a estratégia? A estratégia é falar de Deus e evangelizar por meio de histórias de terror. Sabe aqueles canais? Tem canais excelentes, histórias sinistras, histórias de terror. Eles contam a história de terror e acaba por ali. Nós vamos fazer o quê? A história de terror com a pregação do evangelho, entendeu? Então a galera que gosta de história de terror vai entrar lá e vai falar, pô, que legal a história de terror. Vai ouvir uma interpretação bíblica, vai ouvir uma pregação bíblica, vai ouvir um testemunho de fé, vai ouvir um testemunho de salvação, ok? Então, assim, eu acho que é uma coisa bem legal, sabe por quê? Eu tenho história para 10... Eu sozinho, as minhas histórias. Eu tenho histórias para 10 temporadas, tá? Eu posso ficar contando as minhas histórias temporadas e temporadas, ok? Agora, eu gostaria de chamar alguns amigos também para compartilhar as histórias deles, porque eu tenho amigos que têm histórias sensacionais, como essa que eu contei hoje da menina lá que o espírito saiu, ela mudou totalmente a personalidade, entendeu? Então, se vocês embarcarem nessa ideia, a gente vai fazer, tá? Se vocês falarem, vamos, a gente vai, ok? A gente começa pra já, tá bom? A gente cria o canal, ok? Então, eu não sei como é que o Wagner tá de pegada nisso, né? A gente pode... Sei lá, a gente pode fazer o Daniel Lopes Podcast de 8h15 a 9h15 e de 9h15 até 10 horas, uns 45 minutos, a gente faz o Holy Ghost Stories, tá bom? A gente emenda. Vocês vão ficar com... Pô, aí vocês iam ficar comigo de 8 até as 10, né? 2 horas direto. Vocês têm disposição? Eu acho que é legal, tá certo? A galera tá falando, começa assim, eu quero, vai ser muito bom. Eu já até estava pensando nisso, começar as histórias na minha vida, na sequência meio cronológica, entendeu? Contar para vocês histórias da minha infância, histórias da minha adolescência, histórias da já fase adulta, histórias como um membro de igreja, histórias como pastor já, né? Como é que essas histórias vão evoluindo. Pessoal, tem história muito sinistra, tem história parada de filme mesmo, coisa de filme, assim, já tivemos histórias que... E é por isso, pessoal, que eu assisto os filmes, eu vejo, eu enxergo, quando eu olho um filme, eu estou praticando a hermenêutica da vida, eu estou vendo o que aquilo pode me acrescentar, eu estou assistindo o filme pensando como eu posso pregar o evangelho usando esse filme, por mais que seja um filme contra Deus, anticristão, eu olho esse filme... E eu penso, o que eu posso falar de Deus usando esse filme? Entenderam? Mas quando eu olho o filme também, eu olho o quê? Todos os aspectos da linguagem cinematográfica, que a gente tem falado muito aqui. Quais aspectos da linguagem cinematográfica? A luz, o enquadramento, o desenvolvimento psicológico dos personagens, o arco narrativo, a estrutura do roteiro, né? O plot point 1, plot point 2, como é que está essa estrutura, seguindo o manual do roteiro do Sid Field. Eu olho a direção de atores, a direção de câmeras, os movimentos de câmera, os efeitos especiais, como é que estão, né? A construção da polarização, né? A tensão e a solução e a resolução, como é que funciona esse ritmo do filme, como é que é a montagem do filme, se a montagem é linear, a montagem paralela, se o filme é linear ou não linear. Eu vou analisando isso tudo, mas além disso, eu analiso a parte espiritual. Eu olho para o filme e eu falo, esse cara que fez esse filme, ele sabe muito bem do que ele está falando. Ele conhece. Entenderam? Então, é muita coisa. Se vocês quiserem embarcar nessa jornada, a gente embarca nessa jornada. Ok? Então, Wagner, o que você acha? O Wagner deve estar na área aí. O que você acha? A gente já cria
esse canal e já faz a gente já faz esse material. É claro que o legal seria fazer isso à noite, né? Pra galera ficar mais... Mas à noite não dá, eu não consigo botar mais nada à noite, ok? A Patrícia falando, faz uma live com o Felipe Fogozzi. Eu já fiz umas 4 ou 5 lives com o Felipe Fogozzi, ok? Que é amigo, tá bom? Então eu vou conversar com a minha equipe e eu vou ver com eles essa ideia, tá? Eu só preciso concluir aqui com vocês o porquê das sociedades secretas nesse filme, tá bom? Sociedades secretas e Quero Ser John Malkovich. Onde é que entra a sociedade secreta aqui? Então, essa para mim é a parte mais importante desse filme, porque é a parte da sociedade secreta. O que acontece? Quando o Craig ele entra no John Malkovich dessa vez e fica ali definitivo, né? O que acontece? Eles descobrem que o Locke, né, o Dr. Lester, o Dr. Lester ele sabia dessa história. Eles achavam que era um negócio que tinha no prédio e que o dono da empresa e o dono do prédio não sabia, mas ele sabia. E ele diz que, na verdade, você vai ver na história, né, que o prédio foi construído, sei lá, 200 anos atrás por um cara chamado... por um cara chamado Martin, né? Porque o nome do prédio era Martin Flammer. E aí elas vão descobrir que o dono da empresa, que é o senhorzinho lá, o cara já tem uns 200 anos. E eles falam assim, como é que esse cara tem 200 anos? Como é que é isso? Então, as mulheres, a esposa do Craig, né, e a outra, a Maxine, eles confrontam o doutor e falam, pô, meu irmão, eu tô achando que você, Dr. Lester, eu acho que você é o Capitão Martin, o cara que construiu esse prédio 200 anos atrás. E aí, o que ela descobre? Que é isso mesmo, ele confessa, sim, eu sou. E ele fala que ele descobriu esse portal no final dos anos 1800, ele descobriu esse portal ali e ele construiu o prédio, o Martin Flammer, para esconder esse portal. E com esse portal para entrar no corpo, na alma, na vida dos outros, ele obteve a imortalidade fazendo aquilo que os gregos chamavam de metempsicose, ou transmigração da alma, ok? Ele obteve a imortalidade se transferindo de corpo para corpo, que vai se tornando maduro no aniversário de 44 anos, permitindo que ele tome posse, ok? Então, se ele entrar no portal depois da meia-noite naquele dia, ele fica preso no próximo recipiente recém-nascido, né? Indefeso dentro da mente do novo hospedeiro. Então, o que eles montam? Você vai descobrir então que o Dr. Lester, que na verdade é o Capitão Martin que criou o prédio, ele criou uma sociedade secreta de pessoas que descobriram que havia esses portais e esses portais para você se transferir para a mente de outras pessoas. Os gregos chamavam isso de metempsicose, que é a transmigração da alma. Inclusive, pessoal, é por isso, a Kelly está falando do filme Chave Mestra, vai nesse sentido. É por isso que eu vou falar essa semana também da série da Globoplay Desalma, porque a série Desalma, e cuidado para você não ficar, é da Globoplay, é ruim. Não, a série é muito boa. A série é muito boa. É padrão internacional. E é por isso que eu vou falar sobre isso nessa série também, porque a série Desalma, ela fala exatamente sobre isso, sobre a transmigração das almas. Por isso que se chama Desalma, ok? Então, eles montam um plano. A gente precisa tirar o tiriteiro de dentro do John Malkovich e a gente precisa fazê-lo cair no corpo errado. Cair no corpo errado e ficar preso no corpo errado. Então, eles planejam o quê? Ocupar o corpo do John Malkovich assim que ele completar 44 anos e depois, né, eles conseguem transferir para outro corpo. Então o Craig, ele descobre isso, né, que ele fica ali, ele transformou, como eu falei para vocês, o John Malkovich num grande tiriteiro de classe mundial e tal.
E aí no aniversário de 44 anos do John Malkovich, eles fazem um negócio lá, obrigam o cara a sair, tá certo? Obrigam o cara a sair de dentro do corpo. Então, eles arrumam um jeito de conseguir tirar o cara do corpo e botar o cara numa furada. Essa parte eu não vou falar pra vocês porque aí seria o spoiler máximo. Eu vou deixar que vocês assistam o filme, ok, pessoal? Porque aí contar esse resto da história aí já é covardia. Mas a grande questão é a seguinte: o filme vai tratar de possessão, o filme vai tratar de controle mental, porque o cara é marionetista, ele controla os outros. O filme vai tratar de um triângulo amoroso ali muito tenso. E o filme vai tratar também de sociedades secretas que estão em busca da imortalidade da alma, ok? E eu digo isso para vocês. Essa ideia da imortalidade da alma é uma busca que é feita não apenas pelas sociedades secretas, mas a ciência está fazendo isso. Nós temos um programa aqui no Daniel Lopes Podcast exclusivamente sobre isso, sobre a ciência da imortalidade, ok? O Jaron Lanier, que tem o livro Who Owns the Future, né, ou A Quem Pertence o Futuro, ele já falava sobre isso muitos anos atrás, que no Vale do Silício, lá em São Francisco, na Califórnia, eles estão, as maiores empresas de tecnologia do mundo. Agora apareceu aí todo mundo falando, né? O dono da Amazon, Jeff Bezos, está querendo imortalidade. Pô, essa coisa que eu falo há 15 anos, né? Tudo bem. Então essa galera, esse filme vai tratar também dessa questão da imortalidade da alma, que é uma coisa que o pessoal do Vale do Silício está buscando com força total, ok? Então, assim, é um filme super bem dirigido, o roteiro é maravilhoso, a história tem reviravoltas, assim, impressionantes, o final é surpreendente, fala sobre sociedade secreta, fala sobre busca pela imortalidade, fala sobre dinâmica de possessão, fala sobre controle mental e manipulação, engenharia social, controle comportamental, ciência comportamental, muito interessante. Vai falar sobre tudo isso, ok? Então, pessoal, vale a pena assistir. Esqueci de colocar a capa aqui para vocês, deixa eu colocar a capa, não do filme, mas do podcast. E peraí, só um minutinho. Nessa hora, essa é aquela hora que você pode nos dar uma força para divulgar. Vou tirar o comentário aqui rapidinho. Então, tirei o comentário. Vocês podem colocar lá, então, esse é o momento que no Instagram, para a galera do Instagram, tá? Para a galera do Instagram, você pode dar um print, se você quiser ajudar a gente a divulgar esse material, dá o print e compartilha isso lá com os nos seus stories, ok? Então, vou dar esse tempinho aí para vocês fazerem isso. Agora, eu tenho um convite para todos vocês que é me seguirem no Spotify, ok? Então, no Spotify, a gente vai... eu vou colocar no YouTube, aqui no chat, eu vou colocar o link para vocês me seguirem no Spotify. Por que é legal seguir lá? Lá você tem todos os episódios do Daniel Lopes Podcast na sequência. E ali você tem também a possibilidade de assistir com velocidade acelerada e também assistir depois. Se você assina o Spotify, você pode assistir depois. É claro que o Spotify ele tem uma versão gratuita. Na versão gratuita você pode assistir acelerado, ver tudo na ordem cronológica, é muito mais fácil de achar. Então é muito legal você escutar isso no Spotify. Então vá até o Spotify e me siga no Spotify. Eu preciso que você me siga no Spotify para a gente dar relevância a esse trabalho lá, ok? Agora, pessoal, já que a gente está falando sobre conversas autobiográficas, né? Então eu quero convidar vocês para sexta-feira, a pedido de vocês, aproveitando que a gente está numa semana do Dia dos Namorados, né? Acho que não no Brasil, né? Dia dos Namorados no Valentine's Day, né? Lá nos Estados Unidos. Como a gente está numa semana do Dia dos Namorados, eu vou fazer uma live com a minha esposa, falando um pouco sobre a nossa história, tá bom? E essa live vai acontecer na sexta-feira, muito provavelmente às 8 da noite, ok? Então, pessoal, 8 da noite, a gente vai ter, na sexta-feira, uma live, eu e a minha esposa, onde nós vamos contar um pouquinho da nossa história, como a gente se conheceu e tal. E muitos de vocês já devem
devem ter ouvido, né? A gente estudou a vida inteira numa única escola, na mesma escola, né? E nos conhecemos. A gente se esbarrou primeiro na oitava série, que hoje é o sétimo ano, né? Que é o nono ano, perdão. A gente se encontrou pela primeira vez no nono ano, que a gente devia ter 13 anos, eu acho. Na oitava série, antiga, né? Antigamente era oitava série, hoje é nono ano. E a gente começou a estudar na mesma classe, na mesma turma, no primeiro ano do ensino médio. Tá bom? E isso foi em 1997. A gente começou a estudar juntos, na mesma classe. No ano seguinte, no final do ano, dia 4 de dezembro de 1998, a gente começou a namorar, tá? Então nós estamos juntos desde o dia 4 de dezembro de 1998, ok? Foi o dia que a gente começou o nosso namoro. Então, a gente já passou de 20 anos juntos aí, né? Então, pessoal, a gente vai contar um pouco dessa história, como é que foi isso, né? Como é que a gente buscou isso em oração ainda pré-adolescente, né? Adolescente. Como é que a gente buscava isso em Deus e tal. Então, a gente vai contar essa nossa história na sexta-feira. Vocês ficam convidados aí para estarem conosco, ok? A galera falando quando eu nasci e tal, nasceu todo mundo em 98, hein? Poxa, 98 é um ano importante no mundo espiritual, pessoal, um ano importante. Em 1998, terminou um negócio que eles chamam de segundo ciclo e começou o terceiro ciclo, ok? Depois a gente entra nessa história. Foi um negócio importante em 1998 na minha vida, na vida de vocês que nasceram, e na vida e no universo, né? Porque em 1998 a nossa galáxia ela entrou no chamado plano galáctico, que é uma linha de distúrbios eletromagnéticos que navegam pelo espaço. Então é um negócio bem interessante, tá? A Grace está perguntando, você já era evangélico? Então, eu tava me convertendo nessa época, 96, 97, 98, né? 99 a gente já tava namorando e indo para a igreja juntos, ok? E é isso. Sexta-feira, então, tem essa live especial do casal, a história do casal, eu e a minha esposa Bárbara. E o Profeta Geek tá ligadaço aí, hein? Valeu! Terceiro ciclo. Então a gente convida vocês, então. Se preparem, a gente vai liberar artes divulgando esse encontro, vai ser bem legal. E eu tenho certeza que vocês vão gostar da nossa história, né? É engraçada a história também, tem várias cenas cômicas, assim, das nossas viagens. A nossa lua de mel teve várias cenas engraçadas, assim, meio de... que a gente pagou vários micos, tá? Vai ser bem legal. A gente vai contar sobre a nossa lua de mel e tal, nossas viagens, as coisas engraçadas, o drama ali, a tensão. Vai ser uma conversa bem maneira, ok? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Vou conversar com a minha equipe aqui sobre a ideia do canal dessas histórias espirituais. A gente vai ver como isso vai ser feito, de que forma, quando, tá bom? Então fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Um forte abraço, prazer enorme estar com vocês. E a gente volta aí com mais conteúdo exclusivo amanhã. Dever de casa para amanhã, pessoal. Dever de casa para amanhã é o filme Corra, ok? Filme Get Out, do Jordan Peele. Se você não assistiu, assista. Vale a pena, é um filme muito bom. Tá bom? Corra, Jordan Peele, para amanhã. Em inglês, eu sei que tem muita gente que mora no exterior, o nome do filme é Get Out. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, examine suas coisas, retém que é bom. Fica aí o convite para vocês nos ajudarem a divulgar essa conversa diária, todos os dias, sábado, domingo, feriados, às 8h15. Obrigado a todos aí que estão aí firmes e fortes aí nos ajudando. E a Edna tá falando da bênção apostólica aí, amém. Vamos lá então, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre, ok? Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Daqui a pouco tem vídeo novo no canal Daniel Lopes. Eu tô colocando assuntos bem contundentes lá, tá? Dá uma olhada que eu tô falando coisas lá, detalhes que o pessoal não tem pescado não, tá bom? Fique com Deus. Um abraço a todos aí.